Prepare-se! O podcast Júnior de Oliveira está no ar. Vamos desafiar as ideias, provocar reflexões e sair da zona de conforto. Capricha, porque cada dia é uma chance de fazer melhor. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Júnior de Oliveira. Que satisfação, que alegria estar aqui mais uma vez com você. Hoje nós estamos com uma grande novidade, muito felizes em estarmos aqui no Jornal Florense de Flores da Cunha gravando o nosso episódio do podcast. Em nome do Carlos Paviani, diretor do jornal, quero cumprimentar toda a equipe do Jornal Florense, Cauã, Isa, que estão aqui conosco também dando uma assistência técnica, justamente por nos ceder esse espaço, por estarmos fechando essa parceria maravilhosa para que o nosso podcast continue tomando forma, estrutura e levando a mensagem do empreendedorismo, negócios e liderança para toda a nossa cidade de Flores da Cunha e região. Eu sou o Júnior Porte de Oliveira, sou bacharel em economia e agora estamos aqui entrevistando hoje com um assunto que eu amo falar sobre investimentos, dinheiro, economia. Como que a gente faz para organizar as nossas finanças? Então, Rafa, seja bem-vindo, Rafael Eduardo Machado, assessor de investimentos da Invest Smart, né, XP ali de Caxias do Sul, mas que atende toda a região, todo o Brasil, todo mundo, né, Rafa? Vou até te apertar a mão, né? Seja bem-vindo ao nosso podcast, que bom te receber. Te apresenta, fala de onde tu vem, do que se alimenta, né, do que come, toma café, porque hoje está frio. Com certeza. Seja bem-vindo e é muito bom te receber aqui no podcast no Jornal Florense. Muito obrigado, Júnior, muito obrigado pelo convite, né? Obrigado pelo espaço, né? Acho que a gente está bem aconchegante aqui, né? Num dia hoje, né? A gente está num dia frio, mas num ambiente muito agradável, né? E com boas companhias. Bem, o que eu trago, né? Enfim, hoje eu estou como assessor de investimento, né? Eu sou o Rafael Eduardo Machado, né? Pai do Luca da Greta, esposo da Tracy, né? Caxiense, nascido em Caxias. Porém, vim fazer minha família aqui em Flores, né? Onde eu consegui identificar essa questão de acolhimento da cidade, que eu vejo que é muito importante, né? Muito interessante, né? O principal assunto quando eu cheguei é de que família tu é, né? E aí eu dizia, eu sou namorado da Tracy, aí todo mundo já sabia quem eu era, mas eu vejo que a cidade é muito diferente na questão de você ter uma qualidade de vida, educação dos filhos, formar família, né? Então eu me identifico muito com a cidade, né? E aí em toda a minha carreira, enfim, né? Eu trago um pouco da minha experiência profissional, né? Eu já trabalhei dentro da Randon, né, com gestão de pessoas, né? Fui líder de pessoas lá dentro de cargo de gestão, e onde eu identifiquei sempre essas questões, né? O que as situações financeiras, o que a educação financeira traz, né? Aí tu vê a história, né, de uma pessoa que nem o Randon, né? Você vai identificando um pouco, né, nessas experiências de vida, vendo por que deu certo, né? Por que as atitudes dessas pessoas alinhada às escolhas, né, financeiras, né, fazem com que elas perpetuem na vida, né? Verdade. Depois da Randon eu montei um escritório de representação comercial, né, onde eu tive um contato muito próximo com os empresários, né, de toda a região, de todo o estado, né, não limitando a Serra Gaúcha. E também, né, me trazia essa questão: por que o empresário consegue, né, se destacar, e por que outro empresário muitas vezes rema, né, e se atrapalha nos seus boletos, ou enfim, né? Uhum. Então, isso foi despertando para mim, né, sempre uma curiosidade, sempre algo diferente que eu pudesse, né, estar auxiliando e ajudando, né, as pessoas. Eu acho que esse é um principal ponto de por que eu vim para a assessoria de investimentos, né? A gente vê que se a gente depender, a gente precisa de uma educação financeira que venha desde o tempo da escola, a gente acaba se limitando e não fazendo nada e deixando as coisas acontecer, a nossa vida passa e a gente acaba não, né, podendo servir, né, para a sociedade, para as pessoas ou para a própria humanidade como um todo, né? Exato. Então, né, eu fiz todas essas escolhas na minha vida, né, justamente pensando de que forma eu posso ser contribuição, né, para as pessoas, de que forma eu posso melhorar em conhecimento e informação, né,
auxiliar as pessoas no seu dia a dia, auxiliar as pessoas nas suas tomadas de decisão, mas sempre trazendo conhecimento para essas pessoas. Então, em 2020 nasceu meu primeiro filho, Luca, né? E eu estava no escritório. Tá grandão hoje, né? 5 anos hoje, lutador de jiu-jitsu. Olha aí, é uma figura, rapaz, né? Enfim, né? Um prematuro que hoje tu olha para ele e diz, meu Deus, cadê o prematuro aí, né? Que legal, cara. Enfim, né? Legal. Ele nasceu no auge da pandemia. E a família nos move, né, Rafa? A família nos move. E aí, quando o Luca nasceu, para mim foi um sonho realizado, né? Eu sempre sonhei ser pai. E esse menino aí, pra mim, é um menino de ouro, enfim, né? A gente fala dos filhos, enfim, todo mundo fala dos filhos, fala, né? Meu Deus, meu filho é... né? Mas o quanto eles movimentam as nossas escolhas, né? E aí, por isso que eu venho trazendo, né, a questão do nascimento dos meus filhos. Quando o Luca nasceu em 2020, no auge da pandemia, movimentou eu e a Trey, assim, né? Chacoalhou a gente, porque era nós por nós mesmos, né? Ninguém podia auxiliar e tudo mais. E naquele momento foi o auge da minha carreira de representante comercial, né? Muitas pessoas, né, tiveram suas situações, né, de não poder trabalhar, ou de abalo financeiro, ou enfim, tudo que a gente passou, né? Certo. E por contraponto, a mercadoria que eu representava, né, que era utilidades domésticas, teve uma grande saída, né? Enfim, muitos e-commerces surgiram e tudo mais, então teve, né, um salto, vamos dizer assim, na questão da minha carreira, né? E depois, em 2022, quando nasceu a Greta, eu olhei para o mercado, né, e olhei para minha família e pensei, gente, eu tenho que fazer algo diferente. O que eu estou fazendo hoje não me traz, né, uma estabilidade, ou assim, não me traz assim, uma felicidade, vamos dizer assim. E o princípio, né, da insanidade é esse, né? É achar que vai mudar alguma coisa mantendo as mesmas estratégias, né? Ou seja, tu tomou outra estratégia. Isso aí. E aí o que fazer, né? E eu comecei a olhar para o mercado, e analisar o mercado, e estudar o mercado. E aí essa profissão de assessor de investimentos, né, tinha muito uma conexão com o que eu já fazia, porque é muito o lado comercial, vamos dizer assim. Então, assim, eu já tinha esse lado comercial, né, aflorado. Gosta das vendas, né? Vendas, né, tive muita experiência, né, com a área de vendas, né, nesse trajeto da minha carreira. Legal. E aí a assessoria linkou com isso, porque eu pensei, eu vou estar conversando com as pessoas da mesma forma, vou estar entregando outra solução, mas uma solução que é muito importante, que eu identifico, que diferencia muitas vezes o profissional, mas também o pessoal, né? Que como uma pessoa ela consegue se organizar financeiramente, ela consegue estar sempre, né, não é muito mais difícil ela ter algumas situações que tirem ela do controle, ou que tire ela da... Não é o controle, mas vamos dizer assim, desestabilize ela, vamos dizer assim, né? Porque a questão financeira traz, a gente movimenta, a gente... Padrão de vida, a gente sempre constrói, né? Então, né, a gente sempre busca... estudar o padrão de vida da pessoa, estudar o momento de vida daquela pessoa e poder dizer, bom, como que a gente pode manter isso ou crescer isso, né? Perfeito. Porque quando você diminui um padrão de vida é bastante complicado, né? Você tem um retrocesso, você acaba se sentindo muitas vezes, poxa, estou fazendo escolhas erradas. Emocional, né? Minha vida não vai para frente, sabe? E aí começam coisas negativas, né? E aí você vive naquele momento negativo e você vai só vendo coisas ruins na sua vida. E a vida é tão bela, né? A gente tem, né, um espaço de tempo aqui, que a gente não sabe quanto tempo a gente está aqui, mas ela é tão bela que a gente tem que olhar para frente e buscar sempre crescer, né? E ter uma vida sempre melhor. Não estou falando assim que a gente tem que pensar em, nossa, eu tenho que ser um milionário, um bilionário. Não, né? Cada um faz as suas escolhas. Mas buscar ter uma vida, né, sempre para frente, uma vida que te dê alegria e estar vivendo, sabe? Rafa, é muito bom te receber no podcast por vários motivos, né? Primeiro que eu atuei 6 anos na área bancária, então já realizei esse trabalho também de vendas consultivas baseadas na vida financeira de clientes associados de bancos, né? Foi uma experiência formidável, foi muito bom. Inclusive, a gente teve a oportunidade de se conhecer através disso, de conversar sobre o ramo dos negócios, o ramo dos investimentos e também da área bancária. E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção quando fui para o banco, quando eu aceitei a vida bancária, vida, né? Parece que eu tenho 40 anos, né, Rafa? Mas quando eu fui, né? Eu tenho 43, né? Tu tem 43? Então, tá. Tudo então, bem, né? Tu vai chegar na minha vida. Vou chegar nessa minha vida. Vou chegar na tua vida, né? Vida, né? E quando eu falo, né? Parece que, meu Deus, parece que eu sou, né? Mas, de fato, desse período que eu fiquei, desse tempinho, uma das coisas que eu tinha na cabeça, eu pensei, não, eu tenho que fazer
uma venda, uma consultoria para realmente beneficiar a pessoa, para realmente ajudar ela a ter ganhos significativos. Infelizmente, dentro de um banco, dentro de um CLT, às vezes tu não consegue fazer tanto isso. Hoje o Rafa é um empreendedor, né? Totalmente linkado com o nosso tema aqui de empreendedorismo, negócio e liderança. Hoje tu és um empreendedor porque a forma que tu trabalha é comissionada, totalmente comissionada. Total. Então, tu tem as tuas metas, claro, todo mundo tem, mas eu vejo que você, como empreendedor, consegue fazer uma venda consultiva, o teu atendimento se torna diferenciado e aí que as pessoas vão comprar mais, né? Vão realmente te procurar porque vão confiar. Não, eu sei que aquele cara vai me ajudar de fato. Não é um cara que vai só me empurrar o produto, né? Então, Rafa, baseado nessa... Te contei a história do relógio para falar a hora certa, né? Isso aí. Baseado nesse contexto, conta para nós. Dinheiro, né? Como é que é a relação do dinheiro e o emocional? Porque hoje eu, por exemplo, até você, qualquer um de nós que somos da área, é muito mais fácil nós gerirmos os recursos das outras pessoas, né? Se colocar um recurso nas minhas mãos, nas tuas, nos outros, para a gente administrar. É muito mais fácil a gente administrar o recurso do outro de uma forma mais racional, né, do que a gente administrar o nosso recurso. A gente teve uma conversa sobre isso, sobre as minhas finanças. Sim. E eu digo, meu Deus, tô apavorado aqui, como é que pode, né? Então, como é que é a relação nossa com o dinheiro emocional? Escuta a minha história. Eu falei, cara, se eu contar a minha, a gente vai chorar junto, né? E é realmente porque isso. Porque às vezes a gente chega, né? Claro. E é importante a gente procurar ajuda. E assim, ó, até esse é um recado para quem nos ouve, quem está empreendendo, quem está começando um novo negócio. Se a gente tem um problema, se a gente tem uma falha, se a gente cometeu erros, encare isso. Né? Encare de frente, né, Rafa? Com certeza. Porque quando a gente encara isso, a gente busca uma solução de fato. Então conta para nós essa relação. O primeiro fato que eu quero trazer aqui é que quando a gente fala, o Rafael é um assessor de investimentos. Aí todo mundo vai dizer, pô, eu tenho dinheiro para investir ou não tenho dinheiro para investir. Primeira situação que eu quero eliminar aqui da nossa conversa é essa. Indiferente, né, se o cliente vem até mim ou se eu vou até o cliente e ele tem dinheiro ou não tem dinheiro para investir, esse é o segundo passo. O primeiro passo é a gente entender, fazer uma anamnésia da situação, né, daquele cliente. Como é que está a tua vida hoje? A gente vai fazer uma foto da tua vida hoje e eu, como teu assessor, né, eu vou pegar na tua mão e a gente vai andar a vida toda junto, entendeu? Então, pô, Rafa, mas você não vai ganhar nada por mim, de mim, né? Eu não vou te pagar nada por essa uma hora que a gente vai conversar e tudo mais. E não é um fato de você pagar por esse tempo. E sim, tem outras formas de eu receber. Por exemplo, como você falou, pô, o Rafael fez um serviço para mim, me surpreendeu, é uma pessoa de confiança, né? Construímos essa relação de confiança, olhamos para as nossas situações particulares, né? Porque é sempre um atendimento personalizado. Para cada pessoa que eu vou atender, cada pessoa que eu converso, é uma forma de um atendimento personalizado. Não há uma receita de bolo. Por quê? O Júnior hoje tem, né, uma idade, tem uma estrutura financeira, tem os seus trabalhos, tem as suas rendas, tem os seus sonhos, né? Se o Júnior tivesse um irmão gêmeo, não seria a mesma situação. Não é igual, né? Não vai ser igual, entendeu? E como que pode ter tantas situações diferentes, né, Rafa? Todo mundo tem uma forma diferente de enxergar o dinheiro, de utilizar o dinheiro, né? O que eu vejo, assim, a gente conversa com várias pessoas, né? E cada um traz uma particularidade. E cada um traz um desafio diferente para a gente poder identificar e aí trazer... O que eu trago, né? Eu trago informações e situações, né? A decisão sempre vai ser da pessoa que está, né, buscando o meu atendimento. Então, assim, Rafa, mas aí você então faz isso e você sobrevive com o quê, né? Ok, né? Que nem você falou, Rafa, você é comissionado. Então, eu não tenho um CLT, eu sou um empreendedor. Né? Sim. Eu sou um empreendedor. Mas da mesma forma que eu falei que eu era representante comercial, né, eu vendia um produto. E eu só vendia esse produto para aquele cliente que queria comprar o meu produto. Por quê? Porque quem sabia do cliente que estava
visitando a loja desse meu cliente, era quem estava me comprando. E não eu estava vendendo, dizendo, compre essa caneca, porque essa caneca, né? Eu faço toda uma ilustração aqui para você se vislumbrar por esse produto e teu cliente não quer comprar esse produto. Entendeu? Então, o que eu faço hoje é justamente isso. Entender as tuas dores, entender as tuas necessidades, entender os teus sonhos, né? O que você vê da sua vida daqui para frente, pra gente estar fazendo uma foto de hoje, né? Rafa, mas daqui 6 meses eu toquei o louco e quis mudar tudo. Cara, vamos entender o que a gente consegue estruturar dentro dessa estratégia que a gente fez para poder organizar a tua vida, né? Para poder te ajudar, né? E as escolhas vão ser suas. Insanas ou não insanas são suas, entendeu? A vida é sua e não é minha, entendeu? Então, o meu trabalho é poder estar próximo das pessoas, trazendo, né, essas situações, né, e entendendo o mercado financeiro, que também é uma volatilidade imensa, entendeu? Então, a gente não pode nunca congelar algo e dizer assim, isso aqui é o que vai funcionar para sempre. Porque a gente tem uma estrutura que é, né, de uma pessoa que vai ter as suas escolhas e a vida dessa pessoa vai ser dinâmica, e também a gente vai ter um mercado financeiro que também é dinâmico, entendeu? Sim. Não tem como a gente congelar isso, entendeu? Perfeito. Então, esse é meu trabalho, é estar próximo. Aí o Júnior vai dizer, pô, Rafa, olha só, eu não tinha aqui, vamos trazer muito valor para investir, então eu não vou conseguir te comissionar tanto. Cara, numa indicação que você fizer no meu trabalho, você está me pagando. E assim, pelo atendimento, pela forma, principalmente pela nossa conversa, né, Rafa? Com certeza a gente gostaria de indicar, porque a gente se sente acolhido, né? Olha só que louco isso, né? Alguém que às vezes não te vendeu, mas que, por exemplo, tu não me fez uma venda. Ontem a gente conversou, a gente fez uma foto da minha vida financeira, né? Uhum. Então a gente não efetivou nada, porque não tem como efetivar nada nesse momento, né? Mas, olha só que louco. Com certeza, lá na frente, tu já vendeu uma coisa para mim, né? Que é a tua expertise, que é o teu conhecimento. Então, com certeza, eu voltaria lá e diria assim, Rafa, agora eu, né, me organizei aqui, vamos investir. É muito legal a gente tocar nesse assunto, porque quem empreende, Rafa... Uhum. Para quem tem uma ideia de negócio, quem vai empreender, quem vai abrir um novo negócio, muitas vezes tem aquela ansiedade, não, eu tenho que vender hoje, tenho que efetivar. Uhum. E a gente esquece que é uma construção, né? Tudo é uma construção. A tua assessoria, o nosso podcast, tudo é uma construção, das pessoas vão enxergando e vão colocando o valor, e aí sim a gente fala de preço logo na sequência. Eu vejo assim que, no geral, a gente é muito imediatista, né? Principalmente em relação ao dinheiro. Não, mas a tudo, sabe? Você falou, pô, eu comecei um negócio novo, ele tem que estar me gerando, né, de imediato um valor. Ok, né? Você colocou um valor para poder ter esse negócio novo, você desempenhou energia, você colocou o seu tempo, você está tendo custos, vamos dizer assim, né? Sim, mas, tem que investir, né? Mas você também tem que entender que tudo busca... Quando você busca uma construção em tudo, as coisas vão se fortalecendo. Então, quando você consegue fazer uma base sólida, né, é muito mais fácil essa construção perpetuar, crescer, né? E talvez crescer muito mais rápido do que se você, né, já quiser construir o 5º andar antes de construir a base, né? E aí muito mais fácil disso destruir também. Então, o que eu vejo do diferencial, né, do meu trabalho é justamente isso. É eu poder, né, não olhar para a pessoa como você tem dinheiro ou não tem dinheiro. Esse é o primeiro ponto que eu faço. Primeira barreira que eu destruo no contato com a pessoa é poder. Eu preciso entender quais são as tuas necessidades, quais são as suas dores, né? E aí a gente consegue linkar as situações e poder dizer, olha só, Júnior, nesse momento, vamos sanar as suas dores, porque as suas necessidades elas vão ter que esperar um pouquinho, porque senão a gente não vai conseguir atender a tudo, né? Verdade. Vamos lá. Vamos botar matemática no meio, né? Para poder... ajustar. Racionalidade. Isso aí. Mas não só a racionalidade vai construir, entendeu? As pessoas me dizem, então é mais fácil eu viver de aluguel e não construir minha casa, né? Qual é o teu sonho? Sabe? Qual é o teu sonho? Qual é o preço do teu sonho, né? Aí as pessoas dizem, não, mas a gente está num mundo hoje que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Um monte de informação que eu entendi, que eu escutei ali, ou que eu acessei lá, né? O que faz sentido para você? Rafa, aproveitando o gancho, dinheiro traz felicidade? Olha,
Ele pode não trazer, mas Porque pode comprar, né? Pode comprar. Tipo assim, Bastante que nem aquela coisa. frase, eu prefiro, ele diz, dinheiro não traz felicidade, mas eu prefiro ser triste lá no, como é que é, no Havaí. Mas é importante essa pergunta porque a gente fala muito dos extremos, né? Aham. E assim, o extremo, vamos lá, o extremo sul, né? Não quero dinheiro pra nada, porque imagina, não traz felicidade nenhuma. E a gente sempre tem aquele pensamento da escassez. E o extremo oposto é não. Deus livre. Dinheiro, e tu só pensa nisso e quando vê, não consegue atrair o de fato dinheiro. Conta pra nós essa frase. O que eu anotei aqui, né? Eu sempre faço as anotações. Eu anotei Legal. aqui equilíbrio. Gente, a vida Equilibrar a gangorra da vida, gurizada, eu falei. Ao meu ver, né? Eu tô falando aqui, né? Eu tenho 43 anos, eu já vivi um pouco, mas assim, né? Não sou um senhor, nem um ancião pra estar trazendo, né? Não tô inventando... Tá jovem, não né, vou Rafa? inventar 43. a roda. Com certeza, né? Tá bonitão, Rafa, né? 43 no corpinho 3, de... ó, fica de olho. 43 no corpinho de 42 e 11 meses. Isso aí. Mas o que eu sempre busco, tá? E eu acho que aqui eu trago, né, uma visão minha, tá? É uma verdade, não é uma verdade, as pessoas entendem da forma que acharem interessante e assimilam aquilo que for né, valoroso para si. Mas quando você busca um equilíbrio, você não está, né, vivendo pelo dinheiro, né? E adoecendo pelo dinheiro, depois gastando o dinheiro porque ficou doente, né? Você está buscando um equilíbrio, sabe? Tendo uma vida saudável. Por isso que eu falei, eu compro minha casa ou eu vivo de aluguel e invisto dinheiro. Se isso aqui tá pesado para você, se isso aqui não é uma coisa que te traz felicidade, compra a sua casa, entendeu? Né? Você vai dizer, nossa, eu tenho a minha casa, eu realizei o meu sonho, eu entrei na minha casa. E uma coisa que eu posso trazer para ti, Júnior, é o seguinte, eu tive essa experiência, a gente construiu a nossa casa e eu um dia disse assim, nossa, como é de arrepiar o dia que tu põe o pé na tua casa, né? Uhum. E aí, muitas vezes, depois disso, passa um tempo e tu começa a dizer assim, pá, mas hoje mas minha casa não sei o quê, eu já começo a achar um monte de defeito. Mas, gente, se tu voltar o primeiro dia que você botou o pé na sua casa, você volta à energia, volta, né, ao sentimento que você teve quando você de realização. E por que você não vive esse sentimento de realização, né, do que você construiu? Eu sou ambicioso, eu quero ter uma casa maior que a que eu construí. Perfeito, tá tudo certo, né? Mas você não precisa né, desprezar aquilo que você conquistou, sabe? Então, quando você fala dinheiro traz felicidade, né, eu penso assim, vamos lá, de uma forma saudável, sim, entendeu? De uma forma saudável, sim, vai trazer muita felicidade. Você vai dizer assim, eu consigo, né, proporcionar uma experiência para mim mesmo, né? Não pensando, muitas vezes a gente pensa, nossa, eu consigo proporcionar aos meus filhos aquilo que eu não tive, não sei o quê. Eu não sou muito adepto a isso. Eu acho assim, gente, eu tenho que proporcionar para minha vida aquilo que me faz bem, né? Se eu gosto de viajar, então eu ter uma capacidade financeira para poder fazer uma viagem em família ou poder fazer uma situação que me traga felicidade, né? Aqui a gente está trazendo exemplos, né, de construir a casa, de fazer uma viagem, mas o quanto, né, outras situações trazem momentos de felicidade. E eu acho que esses momentos de felicidade, muitas vezes a gente deixa ele muito curto na nossa vida. Uhum. E a gente logo na frente esquece, ou logo na frente a gente já diz, minha vida não tá legal, minha vida não tá indo para frente, né? Mas o que tu já construiu? Quais foram as tuas escolhas até então? Entendeu? Então, quando a gente olha para essa anamnésia com o cliente, né, eu vou linkar um pouquinho com o meu trabalho, que eu tô falando para ti aqui, é poder entender, né, quais foram as tuas escolhas até então. E você vai dizer, puxa vida, eu fiz uma escolha aqui e me endividei. Ok. Você vai voltar no tempo e vai fazer outra escolha? Não tem como. Se tivesse como, às vezes a gente... Mas mesmo assim, né? A gente seria muito insano de fazer assim, então eu vou fazer uma escolha, eu volto no tempo e desfaço. Tempo, né? Tá muito sabe fácil. Que isso é muito louco, porque eu tava vindo pra cá hoje, agora de manhã, desculpa te interromper, mas só pra fazer um link. Eu tava vindo pra cá e eu tava me lembrando de algumas fases, enfim, que eu passei também. E aí eu pensei assim, cara, olha só, tudo isso que está sendo feito agora, tudo isso que está acontecendo agora é por causa dessas escolhas que eu tanto me culpei lá atrás. Uhum. Às vezes tu se culpa porque tu fez uma escolha ou porque tu foi, sei lá, trabalhou num determinado lugar e eu fazia isso muito com o banco, né? Uhum. Quando eu saí do banco eu pensei, agora eu vou fazer uma transição de carreira, mas passei 6 anos lá, cara, será que era isso? Mas foi muito necessário, porque tudo que eu faço hoje
é por causa daquela decisão que eu tomei, né? Então, isso que tu falou, assim, é bem, bem bacana, Rafa. E trazendo um pouco mais até para a questão do meu trabalho, falando assim, né? Do que eu faço hoje. Vamos falar assim, cara, se em 2001 a XP não tivesse sido criada, alguém tomou uma decisão para criar essa empresa, né? Que democratizou completamente o mercado financeiro, né? E aí o que fez? Facilitou, né? Que as pessoas conseguissem ter acesso, né? A algo que muitas vezes nem sabiam que existia, né? Eu falo assim, pô, eu olho pro meu pai tem vai fazer 83 anos agora, saudável, super forte, enfim, vai pro sítio, minha mãe, né, dirige, tá muito bem, graças a Deus, com uma saúde de uma pessoa de muito menos idade que ele. Sim. Mas aí o que eu vejo no meu pai, né? Meu pai traz assim, nossa, Rafa, olha só, né? Ou eu investia em comprar uma casa, ou eu comprava uma sala comercial, ou eu deixava o dinheiro na poupança. E essa era a cultura que tinha. E era crença, né? E era uma crença. Vinham as crenças dos nossos Mas era uma limitação que existia naquele momento, entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente carrega isso com a gente. Porque meu pai só botou dinheiro meu pai só comprava à vista. Meu pai... E né? até porque nós estávamos limitados a poucas opções, né, Rafa? Nós tínhamos lá atrás 4, 5 bancos. Hoje a gente tem... Não, e era o que existia, né? Então, assim, era o que existia. Então, eu vejo assim que existe uma transição, né, muito grande num curto período de tempo, né? Porque a gente fala de internet há 20 e poucos anos para cá, entendeu? Então, assim, se eu pegar, agora a inteligência artificial está entrando aí no mesmo... Eu vejo que na mesma força que a internet entrou. Eu sempre faço um link com as duas coisas, legal, né? Porque quem não se preparou, quem não aceitou a internet lá no início, acho que a palavra certa é aceitar, né? Não aceitou que a internet transformaria o mundo, talvez, né, tenha deixado essa sementinha na outra geração que hoje está olhando para inteligência artificial e enxergando como um problema ou não conseguindo identificar que isso também vai ser algo transformador. Mas falando assim, eu trouxe um pouco disso para entender assim que dentro de uma geração, por exemplo, meu pai tem 83 anos, então na geração dele, olha quanta transformação aconteceu, né? E aí, muitas coisas da geração do meu pai vem para minha educação, vem para o meu dia a dia, né? E aí, eu tenho receio, eu tenho meus medos, eu tenho, né? Uhum. Falando aqui, né? Quando a gente fala com um cliente, eu sou extremamente cauteloso, né? Mas eu sou agressivo para ganhar e sou extremamente cauteloso a perder, né? Botou lá e começou a perder, já se assusta. E não é um ganhar ou perder, entendeu? Nem quem ganhar ou quem perder, já dizia. Não é isso, entendeu? É poder a pessoa ela estar ciente do movimento que está sendo feito, né? Por quê? Em qualquer lugar hoje tem risco. Vamos dizer assim, meu avô guardava dinheiro embaixo do colchão. Guarda hoje para te ver se não tem risco. Verdade. Hoje em dia a insegurança é muito maior que naquele tempo. Então, assim, o que eu quero trazer aqui é que, assim, que as escolhas que a gente faz, né, transformam muitas outras situações. A escolha que foi feita lá, né, em 2001, quando criaram a XP, hoje ela vem transformando, né? Mudou completamente o mercado, mudou completamente as formas de você investir, né? Hoje, não somente como CPF, mas como CNPJ, né? Então, abre um leque muito grande. Hoje, a gente não fala só em investimento nacional, a plataforma abre um leque de investimento internacional. Então, assim, você pensar, nossa, hoje eu tenho tudo na palma da minha mão, né? E hoje eu posso acessar tudo sozinho, porque o app da XP é gratuito, você baixa, acessa, consegue enxergar todas as oportunidades que nem o assessor consegue enxergar da mesma forma, né? Uhum. Só que o que acontece? Tudo lá, né? Como assessor, eu tenho uma vivência de informações. Eu tenho, né, uma equipe, né, do meu escritório que está me minando de informações, né? E o Júnior hoje, né, com a atividade que ele tem, né, do dia a dia dele, vai pegar o app e vai olhar e dizer, eu vou investir aqui. Gostei dessa sigla. Muito intuitivo, Gostei dessa rentabilidade. Nossa, vem a rentabilidade. E aí olha a rentabilidade, mas não conhece o produto, não vê as situações que esse produto pode ter, diferente de outro e tudo mais, e muitas vezes faz uma escolha que não compete as suas dores. Vamos falar aqui, a gente está falando de dores e escolhas, né? Você então, sabe que quando nós estávamos no banco, e se tiver algum bancário que nos acompanhe, que tem, com certeza vai concordar. A gente ouvia falar da XP, já dava um susto, né? Meu Deus, a XP. Porque, né? E na época que eu comecei no banco, era a época que a XP, assim, começou com alguns assessores aqui em Flores, alguns anos atrás.
4, 5 anos atrás. Por causa disso, as pessoas olhavam ali para um investimento da XP, mas como assim, né? 17, 18, não sei quanto por cento. E aí as pessoas chegavam no banco para nós e já falavam... É pirâmide. É pirâmide. Teve uma época a pirâmide lá, como é o NIC lá. É o NIC. Mas enfim, o ponto que se gera é o seguinte... A XP veio muito forte, né? Ela veio muito forte não só por causa do produto, mas devido a essa conversa. Que inclusive os bancos tiveram que adotar essa postura, né? Então, antes da gente entrar, Rafa, em soluções práticas para o empreendedor, soluções para se organizar, eu queria te fazer mais uma pergunta. Com base nesse cenário hoje de economia, nós estamos com os juros da Selic altos, né? O crédito ele está bastante quase inacessível, né? É um momento que a economia recua um pouco mais devido à alta inflação. Você, como assessor de investimentos, acompanha, né, as situações financeiras das pessoas. Como é que tu está enxergando isso? Tu está percebendo as pessoas muito endividadas ou não muito? Muitas pessoas empreendendo, fazendo transições de carreira. Conta para nós um pouquinho desse cenário que tu percebe sendo assessor da XP. Eu vou trazer aqui para ti uma experiência de momentos, tá? O que eu vejo, tá? O Brasil é um país de juros altos, ponto. Né? Historicamente é um país de juros altos, entendeu? Então a população em si, ela vive nesse país, né, com essa estrutura que a gente tem, nesse formato que a gente tem. Né? Ponto. Mas o que eu percebo, sabe? Principalmente pós-pandemia, né? A pandemia ela movimentou muito essa questão das próprias escolhas, né? As pessoas visualizaram uma forma diferente de viver. Eu vejo que a pandemia, por um lado, foi o caos que foi. Por outro lado, ela trouxe uma evolução nas pessoas, no raciocínio, nas tomadas de decisões, né, no medo, né? Porque eu vejo assim, né? Todo mundo tem um medo de morrer. Nossa, a pandemia foi um medo de morrer. E aí, o que eu posso fazer diferente da minha vida? Né? Por que eu vou ficar sentado na minha cadeira do banco que eu trabalhei 6 anos? Vou trazer o teu exemplo aqui, né? Isso. Por que eu vou ficar lá sentado e a minha vida está passando e eu não estou feliz, né, fazendo? Ou, enfim, por N motivos, estou trazendo a felicidade como uma situação que eu trouxe no início, né? A vida é curta. A vida tem seu tempo para a gente ser feliz aqui. Dizia o Cortella, a vida é curta para ser pequena, né? Isso aí. A vida é curta para ser pequena. Mas respondendo, né, o que você me perguntou, eu vejo que a população está sim buscando certas escolhas, está sim movimentando e procurando informações. Eu acho que isso é o que está movimentando, tá? E existem muitas informações também agora, né? E existem muitas informações, né? As pessoas hoje acessam informações a cada segundo, né? E aí muitas vezes elas, né, tomam decisões em cima das informações que receberam. E no mercado financeiro eu vejo que nada é estático, tá? Então, assim, muitas vezes, eu vou trazer um exemplo para ficar fácil aqui, né? Muitas vezes um investidor surfou uma onda gigantesca. Conseguiu pegar ela lá e surfou essa onda até a beira da praia. E na beira da praia ele chega lá e diz assim: gente, descobri a roda, essa onda, serve para todo mundo. Cara, bem isso. Quando essa onda vai formar de novo? Vai ser a mesma água que o cara surfou? Não vai. Entendeu? Então, assim, o que eu quero trazer um pouco com essa analogia, né, é que, gente, né, não compram verdades. Eu falei aqui, pô, o Júnior tem a sua... Se eu fizer uma fotografia do Júnior aqui, vai ser uma. Se eu pegar o irmão dele, gêmeo, que se ele tivesse, ia ser outra, entendeu? E o que é mais interessante? Que é uma situação de hoje. Daqui 6 meses, daqui 1 ano, as suas escolhas podem ser outras. Entendeu? Então, aquilo que você olha hoje e a pessoa pode trazer, nossa, eu vou te fazer os melhores investimentos aqui, né, para o resto da tua vida, e isso aqui vai funcionar. E cuidado, sabe? Muito cuidado nas informações, né? Pega uma segunda opinião, sei lá, busca mais informações, busca conhecer. Rafa, mas eu não consigo entender porque é um monte de cifra, CDB, LCI, CRI, CRA, enfim, né? Muitas nomenclaturas que não são do meu dia a dia. Perfeito, né?
Pega um profissional que pode te auxiliar a fazer isso. Pega uma pessoa responsável que vai estar do teu lado, né? E vai estar fazendo esse estudo junto contigo. A gente falou em construção há pouco, entendeu? Constrói algo sólido, constrói algo que faz sentido, né? Faça as escolhas, né, desta forma que você vai conseguir alcançar os seus objetivos. E não você simplesmente ficar entendendo que o surfista lá que pegou aquela onda, nossa, né? É a mesma, né? Foram informações, foram situações, foi momento de mercado. E é bem importante entender o mercado, né? Para a gente fazer certas escolhas. Né? E são várias, né, situações que vão fazer com que, né, as coisas, né, aconteçam da forma que a gente imagina. Mas qual que é, né, a nossa informação quando a gente traz para um cliente? Primeira coisa, a gente não consegue enxergar o dia de amanhã. Ninguém consegue prever o dia de amanhã. Sim. Né? Então, assim, a gente consegue sim montar uma carteira de investimentos, né? Trazer uma ideia, né, de produtos em cima do seu histórico. Pô, a gente olha pelo retrovisor e diz, opa, olha só, qual foi a rentabilidade desse produto aqui nos últimos 5 anos? Olha só, ele movimentou dessa forma, entendeu? É o comportamento, né, daquele produto. Né? Isso. Se o cenário econômico mantiver da mesma forma, ele vai continuar andando nessa mesma forma, entendeu? Então, assim, é um pouco de trazer um histórico para uma realidade. Entendeu? Mas nunca trazer, né, uma realidade para o futuro. Entendeu? Então, esse é o ponto pra prometer, né? Não dá para prometer, tipo, vai render tanto. Não, né? Você consegue, em alguns tipos casos, de produto, você consegue dizer, olha, essa renda aqui tem uma taxa, né, pré-fixada, ou enfim, de um contrato de tanto tempo, indiferente se o mercado for para cima ou para baixo, ela vai te pagar essa taxa aqui, porque você fez um contrato, né, quando você adquiriu esse produto, né? Mas de um modo geral, eu quero falar assim, né, de mercado de modo geral, a gente consegue sim entender juros futuros, a gente consegue acompanhar, né? Tem vários indicadores assim, que a gente consegue acompanhar, mas te trazer uma fidedigna, dizer assim, olha só, né, que eu vejo que muitos, né, hoje na internet fazem isso. E aí não é um perfil que eu adoto. Tu adota, né? Não é um perfil que eu adoto. Rafa, tá certo ou errado? Não é um perfil que eu adoto, sabe? Eu procuro muito mais entender das pessoas, né? Acolher essa pessoa e entender, vem cá, vamos lá, vamos sentar junto e vamos identificar qual é a situação deste momento e o que a gente pode construir, né? E a gente vai estar sempre acompanhando, né? Sempre tendo um contato com esse cliente, né? Me veio agora, né? História engraçada. E agora, né? Olha que interessante. História engraçada. Né? Eu conversei com uma cliente há um mês atrás, mais ou menos. E geralmente, assim, eu faço um contato com o cliente, mesmo que o cliente simplesmente, né, fez esse contato que nós fizemos ontem. Ah, Rafa, tu não ganhou nada financeiramente, não recebeu porque você recebe comissão e a gente não fez nenhum investimento. Tá tudo certo, mas eu tenho a tua história, eu tenho o teu histórico. E aí eu entrei em contato com a cliente ontem e falei, como você está? Né? Pô, eu lembro que você estava grávida, mas eu não lembro quando que ia nascer, né? Sua filha e tudo mais. Ela me respondeu, Rafa, nasceu hoje. Daí eu disse, gente, o que mais é possível, né? Daí eu disse assim, que massa. Nada é por acaso, sabe? E aí eu falei, nossa, eu cheguei a me arrepiar aqui porque eu lembro dos meus filhos, é um momento que tu nunca esquece, né? E tu contatou num dos momentos mais importantes, jamais isso vai ser... E não tava lá no meu calendário, dia tal. Não tava no teu CRM, dia vai nascer, né? A gente mantém um CRM para sempre ensinar essa cliente aqui, né? Eu conversei com ela, sabia que ela estava grávida e tudo mais, eu vou pedir como é que ela tá, né? Porque eu sei que a gestação, né? E aí ela disse, Rafa, nasceu hoje, olha só. Que massa. E aí eu disse, gente, olha só como as coisas são, porque a gente faz, né, de bom coração, a gente faz né, de uma forma que eu não estou visando entrar em contato com o Júnior porque eu vou receber X, né, por fazer esse contato, ou vou receber por uma aplicação que ele vai fazer. Não, isso é uma consequência, sabe? É uma consequência do meu trabalho. Lógico, eu tenho os meus custos, eu tenho, né, a minha vida como empreendedor, eu tenho que olhar para isso. Eu sou uma empresa, na realidade. Entendeu? Exato, tu és um empreendedor e é uma empresa, né? Rafa, nós estamos nos encaminhando para o final do nosso episódio e eu tenho mais 2 tópicos que eu gostaria de abordar contigo. Por trás de todo empreendedor, né, todo pequeno, médio, grande empreendedor,
existiu uma atitude e existiu um sonho, né? Então é muito forte isso, porque todo e qualquer empreendedor, quando ele vai partir para um negócio ou fazer uma transição de carreira, ele tem um objetivo, ele tem um sonho. Tu deu uma pincelada lá no começo e eu gostaria que tu contasse um pouquinho qual que foi o sonho que te impulsionou a tomar essa decisão de fazer assessoria de investimentos. Tu tem o teu propósito, que ficou acho que bem claro, e conta para nós também um pouco desses sonhos, desses objetivos que te fez então dizer assim, não, agora eu vou ser assessor. Tu saiu de um negócio, né, de CLT. É aquela pergunta que a gente sempre faz, né, para todo empreendedor: sair do teu CLT, do teu fixo e empreender, criar uma ideia, construir um negócio. Hoje tu tens um negócio, né? Tu tens um negócio. Então conta para nós isso, até para quem nos ouve se identificar. O que eu vejo como meu sonho, na realidade, era justamente poder trazer soluções, né, para as pessoas. Trazer, né, e não... que nem eu falei nos produtos, eu nunca empurrei um produto, então eu venho trazer soluções, né? E dessa forma, linkou com o escritório porque a XP tem hoje mais de 600 escritórios credenciados à XP, né? Então a XP é a grande corretora e os escritórios gerenciam, né? Juntos, né? Eles gerenciam os assessores que utilizam da plataforma para poder fazer, né, A plataforma é uma só, né, Rafael? A plataforma da XP é uma só. É uma só. Mas todos os 600 escritórios, né, agora não tenho o número preciso, mas eu sei que são mais 600 escritórios, eles utilizam dessa plataforma. É uma potência, né? Para poder fazer, né? É uma potência, com certeza. E o meu escritório, né, a Invest Smart, ele vem já há anos sendo dentro do G20, que são os 20 maiores escritórios em atendimento na XP, né? Esse ano passado nós fomos o G2, né? Em 2023 fomos G1, né? Mas a gente está sempre nas cabeças em atendimento, em proporcionar para os clientes essa qualidade, né, de investimento, tá? E o que eu queria linkar com isso? Por que o que você falou do sonho linka muito com o escritório que hoje eu estou? Porque a gente não olha somente para investimento, a gente olha para uma vida financeira do cliente como 360 graus. Então, olha o todo, né? Então, quando você pensa assim, nossa, eu conversei com o Júnior, eu entendo que ele tem uma necessidade de adquirir um imóvel. De que forma a gente pode fazer uma compra, né, programada disso? De que forma a gente pode estruturar isso? Porque as outras formas simples, eu vou ali no banco, eu pego, né, um empréstimo, fico 30 anos pagando, pago 2, 3 vezes o valor do meu imóvel, né, dependendo da taxa de juros que eu pego, né? Elas estão aí. Mas quais são as outras soluções que eu posso trazer para o Júnior? E isso, a gente tem toda uma bagagem, tem toda uma estrutura dentro do meu escritório que consegue atender isso. O Júnior comprou o carro. Júnior, tu vai fazer seguro do seu carro? Com certeza. Vamos lá, eu tenho uma corretora que consigo te atender com isso. Então, você centraliza em uma única pessoa que você já tem confiança, né? Porque a gente construiu essa confiança junto, a gente veio falando da construção aqui. Então, eu tenho um braço direito aqui na questão financeira, que é o Rafael, né? E ele vai conseguir me trazer todas as soluções. Por muitas vezes, é uma cotação, é uma situação, né, que você pode muitas vezes comparar com o mercado, né, e a gente adequa isso para você poder, né, ter um serviço completo, tá? E eu acho que é esse serviço completo do mercado financeiro que atende o sonho que eu vim para este empreendimento, né, mudando minha carreira, né, olhando para minha família, assim, de que maneira eu posso, né, ali na frente, né, ter a qualidade de vida que eu quero dar para minha família e também ter essa questão de atender esse sonho que eu vejo como uma oportunidade de trazer, né, melhores escolhas, né, pessoas próximas de mim, legal, pessoas que venham buscar, né, essas soluções, pessoas que eu consiga contribuir e, nossa, que felicidade em poder, né, fazer esse teu sonho realizado. Porque eu também vou estar contribuindo com isso. Eu também vou estar vivendo junto contigo esse teu sonho. Legal. Né? Porque a gente construiu junto. Sim, né? Os resultados vão aparecer na frente. A gente vai comemorar, né, junto, sabe? Então, quando você me pergunta do sonho, né? Eu vejo que, de novo, né? Eu não vejo que as coisas são por acaso, né? Pô, liguei para minha cliente e nasceu a nenê dela ontem, né? Sim. Eu passei na prova da Ancora, a XP me contatou. O primeiro escritório que me contatou foi a Invest Smart. Eu disse, gente, olha só, aqui, né, ela
contempla, né? Então, né, eu vejo que tudo vai linkando na nossa vida, tudo vai agregando na nossa vida. Legal. Quando a gente tem um objetivo, quando a gente consegue, né, centrar a nossa vida, colocar nossa energia nisso, né? Bafa, mas não tá dando certo. Bafa, mas olha só. Dá vontade de largar, às vezes, né? Eu vou falar, né? Não é uma situação simples e fácil. E, nossa, tu entrou hoje, amanhã tu já sai, né? Ganhando, né? Tu tem que construir uma carteira, as pessoas têm que te enxergar como aquilo que você faz. Porque confiar a vida financeira para alguém, né, Rafa, é uma dor. É uma situação que não é do dia para noite, né? Tu vai construindo, tu vai fazendo a pessoa, né? Tu vai trazendo informações, a pessoa vai conseguindo, né? Te enxergar como essa pessoa que vai, né, contribuir. E se não enxergar como pessoa que vai contribuir, ok, vida que segue, né? Você faz as suas escolhas, né? Eu tô ofertando o meu trabalho, estou aqui trazendo as minhas soluções, né? Mas nada impede de, não, eu prefiro deixar meu dinheiro ali. Ok, eu te trouxe toda a informação. A escolha é tua, né? Se está num investimento melhor ou pior, vamos dizer assim, né? Ou rentável, menos rentável, ou enfim. Mas eu olho assim, sempre para aquilo. Ele é algo que atende a solução que você precisa. Porque muitas vezes as pessoas me dizem assim, nossa, por que a XP bota esse produto aqui, né? Que não tem nada a ver. Mas não tem nada a ver com a tua vida financeira. Entendeu? Eu vejo assim que todos os produtos financeiros é uma prateleira, entendeu? Ele é uma prateleira. Talvez um produto não seja para você, mas seja para mim. Sim. Porque são perfis diferentes, né? São escolhas, são momentos, são situações totalmente diferentes. Inclusive é um baita modelo de negócio ser um assessor, né? Com então, certeza. para aqueles CLTs que atuam em bancos, também fica a dica de um modelo de negócios, porque tu tem uma bagagem, uma experiência de banco ou até de consultoria financeira. Tu tá ali num CLT. O banco vai te colocar as métricas, né? Tu vai atender lá, vai vender aquelas métricas, mas tu se limita ao teu salário CLT. Então é um modelo de negócio também interessante, porque tu une as duas coisas, no meu ponto de vista, né? Tu une ganhar potenciais ganhos maiores, porque o que tu vende, tu vai receber uma parte, mas também com propósito. Sim. Então eu vejo também, né, Rafa, como um baita modelo de negócio, não é verdade? O que eu posso contribuir aqui com as pessoas que estão pensando, nossa, eu gostaria de ser assessor de investimentos, o que eu preciso fazer, né? Até para fazer essa transição, né, do CLT para isso. E de CLT ou de não CLT, né? Eu fui CLT na Randon, depois eu criei meu escritório, né, e já não era CLT, e quando eu mudei para ser assessor de investimentos também eu já tinha passado por essa mudança cultural, porque é uma mudança cultural, você ser CLT e você deixar de ser CLT. Você tem que pensar assim. É uma mudança cultural. Eu trabalho... É uma mudança de mentalidade, né? De uma atitude muito importante que você entenda essa atitude. Por quê? Você pensa assim, eu sou CLT, perfeito. Agora eu sou essa empresa, entendeu? Né? Então, você quando olha para a empresa onde você trabalha, mas eu recebo meu salário, mas eu tenho férias, mas eu botar tenho um atestado, meu 13º, né? Eu tenho as situações que eu posso utilizar, me machuquei, tenho um atestado, né? Enfim, né? Tem toda uma estrutura. Agora você é essa empresa. Tá, e se você não trabalhar... Tu tá do outro lado da moeda, né? Cara... Então, é uma mudança... principalmente de cultura, cultura que eu falo assim, né? O dia a dia, entendeu? É essa cultura que eu falo, né? É a tomada de atitude mesmo, entendeu? Então, assim, você muda, né, a forma de pensar, a forma de olhar para as coisas. Mas eu posso pegar meu filho na escolinha às 14h, passar o dia no clube com ele, né? Que eu não poderia fazer se eu tivesse no CLT. Pode, mas você tem que pensar que nesse momento você está de lazer, mas você não está gerando... Não está gerando renda, né? Entendeu? É então, liberdade, mas ao mesmo tempo... Isso. Então, quando você consegue... De novo, vamos voltar ao equilíbrio que a gente falou antes, sabe? Quando você consegue equilibrar as coisas e as contas, né? Porque, né, você tem um custo fixo para você viver, e você deixou de ser CLT para ser um autônomo, né? Você tem que entender, né, que algumas situações vão ter meses que você... Nossa, esse mês foi muito bom, mas peraí, o mês seguinte eu vou começar do dia 1º de novo.
Sim. Né? E o mês que vem pode ter um outro cenário que tu venda menos e tu vai contar com aquela graxa a mais que tu lucrou no mês passado. E o que eu trago aqui, né? Eu quero ser um assessor de investimento. O que eu preciso fazer, né, Júnior? Acho que a pergunta que você trouxe foi um pouco nesse sentido, né? Isso, foi nesse sentido. É necessário fazer uma prova da Ancor, né? Que hoje tem cursos gratuitos, você consegue fazer, né, ter os cursos gratuitos, fazer essa prova da Ancor. Enfim, a prova é fácil ou é difícil, Rafa? O que é fácil e o que é difícil, né? Vai mudar de cada um, tá? Mas os bancários que fizeram CPA 10, CPA 20, ela é mais difícil, mas porque tem cálculos, né, Rafa? Ela é um pouco, ela é mais específica. Mas ela é mais específica, São não é que ela é mais módulos. difícil, ela é mais específica. São módulos, dependendo do tal módulo, você tem um percentual para poder acertar naquele módulo para você conseguir, né, alcançar o número de acertos. Ela tem algumas regras, vamos dizer assim. Ela tem algumas regras, não vou falar fácil ou difícil aqui, porque assim, ela tem regras e para cada pessoa vai ser uma situação. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte, né? Eu não trabalho no mercado financeiro, eu não sou de banco, eu também não. E eu passei na prova. Então assim, né, não é a questão da prova. Do zero também. Não é a questão. Você tem que identificar se você realmente tem aquilo que você me falou. Rafa, o que você buscou quando você foi para esse caminho? Qual o propósito? Qual o propósito? Né? Eu quero enriquecer, eu quero... Gente, em qualquer lugar você pode enriquecer, né? Mas eu quero... Isso é uma crença que a gente tem que quebrar. A gente pode ganhar dinheiro com qualquer negócio. É só caprichar. E também assim, né? Eu preciso ter um único negócio, né? Vamos lá, né? Júnior, hoje você é o exemplo aqui, né? Você não tem mais um único negócio. Você saiu, né, de uma estabilidade, enfim, de um CLT, e você foi buscar vários negócios para poder contribuir com a tua vida, com a tua renda e dizer, eu quero mais, eu busco mais, então eu vou fazer por mim. Entendeu? Isso. E às vezes a gente olha e diz, mas aí, enfim, né? XYZ não me ajuda, ou isso, aquilo, né? Mas o que eu quero trazer aqui é justamente essa analogia, sabe? Primeiro, né? Qual o teu propósito? O que você busca fazer? Porque assim, o que eu vejo, é muito difícil de não dar certo para aquela pessoa que está colocando energia para dar certo, sabe? Né? As muito, coisas se movimentam. Né? Você consegue fazer articulações, você consegue, né, vir num podcast, falar sobre o assunto, fazer as pessoas te enxergarem, entender, saber quem é a pessoa que está aqui, qual o propósito da pessoa, né? Então, né, conversar com um amigo e dizer, olha só, né, esse é meu trabalho, né, essa é o meu propósito, eu estou aqui para poder contribuir, né? Ao contrário de você pensar em qualquer situação, em qualquer outro trabalho que você vai dizer assim, não, eu estou aqui para meu salário no 5º dia útil. Não, eu estou aqui porque eu preciso empurrar esse produto aqui para eu poder ter uma renda. Eu estou tendo um custo esse mês que eu não sei, se eu não empurrar isso aqui não vai dar certo. No mês seguinte vai destruir aquilo tudo que você tentou construir de uma forma empurrada. Então, assim, falando nesse sentido, né? Rafa, mas quanto tempo eu consigo ganhar dinheiro? Tudo depende de cada um, tá? Então, assim, cada assessor tempo, energia, vai fazer de uma forma. Eu consegui captar, né, muitos clientes aqui, esses clientes, né, me rentabilizaram, me trouxeram, né, um comissionamento que eu consegui no primeiro mês já ir para frente. Não, eu demorei 1 ano para conseguir fazer isso. Eu ainda estou, né, remando para conseguir chegar nisso, né? Então, assim, depende muito da atitude de cada um, depende muito, né, de onde você também está buscando, né, atender essas pessoas, né? Enfim, o que essas pessoas também agregam, sabe, né, Júnior? Eu acho que isso é importante, sabe? Né? De que como o Júnior me enxerga, entendeu? E aí o Júnior vai dizer, olha só, tava conversando com o meu colega aqui, ou enfim, tava conversando agora com o dono do jornal aqui, e o dono do jornal disse, nossa, Júnior, eu quero investir porque eu achei interessante, né? Enfim, você vai ter um empresário que conhece, você vai dizer, nossa, olha só, olha o que o Rafa, olha a entrega que ele faz. Isso aí. E aí, vai dar match ou não vai dar match? É outro caso, entendeu? Sim, mas vai do contato. O quanto, né, a gente já vai crescendo, né, e agregando, né? Rafa, para finalizar, eu gostaria de te agradecer por ter vindo aqui, por atender o nosso chamado. Dizer que desde sempre, né, a gente já se conhece há um tempo, te admiro o teu trabalho é excepcional. E para finalizar o nosso podcast com uma última pergunta, diante de tudo que a gente conversou, né, da situação que alguns de nós enfrentam financeiramente,
nós olhando para um empreendedor ou até para um CLT, qualquer pessoa que tenha dificuldades financeiras, que queira resolver essas dificuldades. E eu não digo fazer uma reserva de emergência, fazer uma conta da alegria, né? Vamos dizer assim, porque a gente tem esse pensamento de chamar, eu vou investir na XP para fazer uma reserva de emergência. Não, vamos fazer uma conta da casa, uma conta do carro novo, uma conta dos sonhos, né? Qual que é a solução, então, de fato, para te procurar, para conversar contigo? Como é que tu pode dar esse direcionamento para a gente, de fato, não só querer, né? Eu quero trocar de carro, mas eu quero. Né? Só no querer não funciona, que já dizia Tracy no episódio anterior, né? O querer, o precisa, tem que sair. Não, eu escolho. Então, eu vou fazer um movimento, vou fazer uma energia. Como é que a gente faz esse movimento e essa energia para que isso aconteça aí contigo na XP? O primeiro passo que eu vejo, né, é a gente marcar uma conversa, né? Eu tenho um escritório aqui em Flores, né? Tem uma sala onde eu consigo atender, né, as pessoas aqui em Flores. Tem o nosso escritório da InvestSmart em Caxias do Sul, também próximo da prefeitura. Mas nada limita, porque hoje a gente tem uma ferramenta, né? PCzinho aí. Que eu estou aqui, eu posso trabalhar atendendo um cliente, né, do norte do país, de qualquer lugar, porque a gente consegue fazer uma videochamada e fazer com que as pessoas, né, os American People, Los Hermanos, tem essa mundo. Conversa, todo mundo. Hoje tu não está limitado a uma região, tu não está limitado a um espaço físico, né? Mas eu quero trazer assim, a primeira coisa é a gente poder marcar uma conversa, porque, né, antes disso, eu não consigo chegar com uma receita de bolo e dizer, tá aqui, que nem eu falei anteriormente, né? Eu preciso entender, né, e achar as formas de eu contribuir. E talvez, né, vai chegar uma solução, Rafa, mas essa solução aqui a gente pode alterar ela? Pode, vamos entender, né, o que a gente consegue ajustar nessa construção que a gente está fazendo. Nada é estático, né? Então é isso que eu trago. O meu trabalho é muito flexível, meu trabalho, né, eu posso trabalhar, atender as pessoas em qualquer lugar, né? Eu gosto muito do presencial, mas posso fazer uma chamada, né, de vídeo. Eu acho que uma ligação telefônica limita um pouco, porque é interessante você enxergar a pessoa. Talvez seja uma crença minha, talvez seja, né? Mas o que eu vejo que é muito mais contributivo quando você enxerga a expressão da pessoa, quando a pessoa pode falar contigo, né? E isso hoje, né, não limita mais com essa questão de poder fazer uma videochamada. O que eu falei da pandemia, né? Isso ampliou muito, facilitou muito, né, que a gente consiga fazer, né, essa aproximação mesmo estando distante, né? E essa construção que eu acho que é o fundamental. Porque você falar, poxa, Rafa, eu tenho que ter uma reserva de emergência. Vamos pensar, né? Eu tenho que ter um seguro de vida. Vamos entender cada um dos propósitos, cada um das situações. Claro que é muito importante, claro que é interessante, né? Mas vamos entender aonde ele agrega na sua vida, sabe? E de que forma você coloca energia para isso. Porque se eu estou colocando energia que é uma reserva de emergência, né? Eu sempre digo, a gente pode ter uma reserva de uso, a gente pode ter uma reserva, às vezes o nome não, né? Mas olha diferente para isso, sabe? Eu tenho que sim mudar o se mindset. Se a minha vida financeira der um baque, o que eu vou fazer? Onde é que eu vou? Que recurso eu vou ter? Então é interessante você ter, né? Estar preparado para isso. Tá? Mas não ao contrário, né? Não você buscar, né, estar preparado, né, e chamar isso, né, que vem acontecer. Então, assim, isso tudo a gente faz nessa conversa. Eu entendo, né, do cliente, como é que, né, hoje você é SLT, não é SLT, quais são as suas... É uma conversa muito aberta, Júnior. A gente precisa ter todas as informações. E é aquilo que eu falei, né, Rafa? Se a gente tiver um problema... Quanto antes a gente for no médico, né, tratar o problema, a gente evita que ele fique maior, né? É isso aí. Então, e sem vergonha, até porque tem uma pessoa muito aberta, muito tranquila para conversar. Vai dar uns puxão de orelha, umas cutucadas, mas não é no intuito ruim. O contrário, é para ajudar a resolver. Então, eu vejo como muito positivo o teu trabalho, de parabenizar por isso. Obrigado. Né? Tu traz uma transformação para a vida financeira, justamente para a gente pensar em investir, em fazer o nosso dinheiro trabalhar pela gente. E quem empreende, principalmente, tem esse pensamento. Sim. Já está abrindo o negócio para pensar em ganhos maiores. Então, não só ganhar o dinheiro lá, fazer dinheiro, mas também colocar esse dinheiro num lugar rentável, um lugar que tu consiga construir um patrimônio de fato, né? Rafa,
tuas palavras finais, né, para agradecer. Muito obrigado por ter vindo, né? Te deixar um minuto para tu fazer o teu encerramento. Eu agradeço imensamente, Júnior, né, de coração aqui, né? A gente se conhece há um tempo já, né? A gente já veio conversando bastante tempo sobre esses assuntos de investimentos e tudo mais, né? Até a questão, né? A gente nem gosta desse assunto, né? Adoramos. Eu trabalho no banco, como é que funciona se eu for fazer uma transição para um assessor? A gente conversou sobre isso até um tempo atrás. Eu mesmo, foi um caminho que eu enxerguei. Né? E aí as tuas decisões, né, traçaram o rumo que você buscou, tá tudo certo, que nem eu falo, são escolhas, né? E hoje, né, eu escolho estar aqui, né, conversando contigo, né, trazendo informação, trazendo transparência, vamos dizer assim, né, do que eu faço, do que eu proporciono, né? E eu sempre digo, gente, eu não tenho uma bola de cristal, eu não sou um milagreiro, eu não sou nada disso, eu só vou buscar entender e auxiliar e ajudar e trazer informações que muitas vezes são difíceis de a gente conseguir acompanhar, porque elas são, né, que nem eu falei, muito dinâmico, né? E então eu posso ser e busco ser esse elo sempre de aproximar as pessoas, né, dos seus objetivos e de que forma a gente pode construir junto isso e comemorar lá o alcance daqueles objetivos. Então, muito obrigado, sou muito grato, né? E quem quiser, né, o meu contato, enfim, né, tem minhas redes sociais, a gente pode depois também disponibilizar, mas eu deixo aqui aberto para qualquer pessoa que hoje pensa, vale a pena eu ter um bate-papo com o Rafael? Me contata. Indiferente de que eu tenho R$1 ou eu não tenho R$1. Ou tenho menos 55. Ou eu tenho essa situação financeira que, gente, se não está te trazendo alegria, se não está leve, se não está, né, sendo algo que faça a tua vida feliz, a gente pode sentar, olhar, aí você vai só me encher de puxão de orelha aqui. Gente, daqui a pouco são as escolhas que a gente tem que mudar daqui para frente. E se ninguém te trouxer para a realidade, você vai continuar vivendo aquele modus operandi. E aí, dentro daquela bola de neve e tudo mais. Mas vamos falar de coisa boa, né? Coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de grana. Conversar, entender dinheiro de que bom, forma... gente. Pare com essa coisa de que dinheiro é ruim. Dinheiro é ótimo. É muito bom. Nós escolhemos ter dinheiro, com né? Certeza, com certeza. Que o dinheiro venha com facilidade, com alegria, com glória. Isso e é essa mentalidade que a gente tem que quebrar. Então, esse podcast foi essencial para todos nós que estamos buscando uma vida financeira melhor, uma organização melhor. Para você aí que conhece também alguém que sempre está reclamando das contas, que não sobra, manda esse podcast para ele ouvir, para ela ouvir. Passa o contato do Rafa, vai estar aqui na descrição do YouTube, do Spotify também, as redes sociais do Rafa, redes sociais do podcast também, para você contatar, procurar o Rafa e justamente organizar essa vida financeira e planejar melhor os teus objetivos futuros. Rafa, vou te apertar a mão mais uma vez. Muito obrigado, um forte abraço, sucesso, alegria. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência. A gente volta no próximo episódio do Júnior de Oliveira Podcast. Obrigado mais uma vez ao Jornal Florense pelo espaço e voltamos até a próxima. Valeu, capricha. Este foi o podcast Júnior de Oliveira, equilibrando a gangorra da vida com integração. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio. Capricha, porque cada dia é uma chance de fazer melhor.